Perdão, irmão Antônio. Perdão, abra o seu microfone que eu silenciei até você também. Senhor Jesus. Bom, tá cheio agora. Amém, 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 amém. Graças ao Senhor pela lição 25, que o Senhor está nos concedendo essa graça e a sua misericórdia. Amém? Eu gostaria de ler, introduzindo logo os irmãos, um versículo maravilhoso, que nós precisamos desfrutar ele todos os dias. Vamos lá para Hebreus, capítulo 4, versículo 16. É um versículo que nós precisamos cada dia dele, cada hora, e mais do que nunca nessa hora aqui, né? O Senhor fala no versículo 16. Acheguemo-nos, amém, irmãos? Não fique longe. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça em ocasião oportuna. Essa é uma ocasião oportuna da parte de Deus, da qual Ele quer nos usar mais de misericórdia, está usando de misericórdia conosco, mas não só misericórdia. Ele quer que nós achemos graça nessa ocasião. Para acharmos graça, tem que haver um coração de busca, um coração voltado para o que Ele quer dar essa noite. Amém? Ele veio, ele é cheio de graça, mas a graça tem que ser achada. A graça só quem acha é quem busca. Amém? Em Mateus, no capítulo 7, se eu não me engano, tem uma passagem que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, né? Não, buscai, não, Senhor Jesus, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, e o que bate, abri-se-lhe-á. Então, o Senhor, Ele quer se abrir para nós. Ele quer dar o que está no coração dele, mas Ele quer que você seja alguém que busca, que pede, que bate. Ele quer dar para você. Ele quer se dar para cada um de nós. Nessa reunião, mais do que nunca, Ele quer abrir seu coração para cada um de nós. Amém? Eu queria introduzir esse versículo. Então, se achegue, Senhor, me dê um espírito adequado para receber essa sua palavra. Eu creio que o Senhor quer falar comigo. Eu quero tocar no ponto que o Senhor quer que eu toque. Jesus é o Senhor. Então, a lição 25, a lição 25 é o seguinte: já o irmão mudou até no grupo, né? As reuniões de ensinamento e da comunhão dos apóstolos. As reuniões de ensinamento e da comunhão do ensinamento dos apóstolos. Amém? Essa é a lição 25. Que graça, né? Nós estamos aqui para ver essa lição, a reunião de ensinamento e da comunhão do ensinamento dos apóstolos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Essa lição é muito importante. E eu vou continuar lendo aqui para os irmãos se apropriar. A palavra de Deus é o centro da reunião cristã. Sem ela, as reuniões não passam de ajuntamentos sociais. Graças ao Senhor, o centro da nossa reunião é a palavra de Deus. A mensagem transmitida, a palavra de Deus, aos presentes, e assim eles podem desfrutar do Espírito, da vida, luz e alimento. Os que ouvem e recebem encorajamento são revigorados nas promessas do Senhor, e principalmente têm a sua fé fortalecida, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Eu encorajo os irmãos terem, se irmãos que ainda não têm, tenha essa 40 lições para o seu viver cristão. Elas são essenciais. Elas são essenciais porque o Senhor quer preparar um exército para trazer o Senhor de volta. Então, essas lições têm que ser essenciais na sua vida.
É ali que o Senhor vai falar com você, proporcionando mais fé na sua vida. Né? A fé é que faz você entrar no invisível, né? Nas coisas que não se veem, que são eternas. Então, nós precisamos cada dia da fé. Nós somos muito materialistas, somos pessoas muito apegadas ao viver tridimensional, cartesiano. Se os irmãos quiserem, eu explico depois isso aí. Mas nós somos muito materialistas. Às vezes só vivemos naquilo que vemos. Nós precisamos buscar aquilo das coisas que não se veem. E essas coisas que não se veem, vêm pela palavra, e a palavra de Cristo. Então, ela vai crescendo à medida que você se apega a essa palavra. Amém? De acordo com o padrão do Novo Testamento? Não. Essa palavra que produz fé em nós está em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Por isso, o viver da igreja inclui uma reunião muito importante, que é a reunião ministerial. Nós vamos falar mais adiante um pouco o que é a reunião ministerial. Ela é muito importante na nossa vida. De acordo com o padrão do Novo Testamento, as reuniões ministeriais visam a propagação do ministério neotestamentário, ou seja, do ministério da nova aliança. Aleluia! O ministério da nova aliança é o ministério que visa a edificação do corpo de Cristo, preparar os seus vencedores para reinar com Cristo, que nós estamos sendo preparados, graças à sua palavra, graças às reuniões ministeriais. Saiba, eu e você estamos sendo preparados. Aleluia! Nelas, alguns membros, Senhor Jesus, nelas alguns membros são preparados e ensinam a palavra. Eles são pessoas preparadas e edificam e aperfeiçoam os irmãos. E pregam certas verdades das Escrituras e dirigem um estudo de determinado trecho da Bíblia. Os ajuntamentos nos quais pregaram Pedro, Paulo, que estão nos versículos aí da lição, são exemplos desse tipo de reunião. Paulo e Pedro foram muito usados, né, nesse tipo de aperfeiçoamento dos filhos de Deus, e eles eram pessoas preparadas, das quais Deus preparou cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um versículo que eu gostaria de ler para os irmãos, que está no capítulo 28 de Atos. Tem a casa de Paulo, era uma boa, porque também ela proporcionava um ambiente para trazer as pessoas, receber as pessoas, para ele falar das coisas concernentes ao reino de Deus. Em Atos, eu gostaria de ler com os irmãos, Atos dos Apóstolos, lá no último capítulo de Atos, fala dele, no versículo 30 a 31, fala, pois, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. E ele aproveitava para receber essas pessoas, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O reino equivale às coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E ele falava sem impedimento algum. Por isso que nós precisamos desse ambiente, graças ao Senhor. Paulo, no decorrer da sua vida também, ele pregou muito em sinagogas. Ele era de costume ir na sinagoga, ganhava as pessoas, mas por não ter aquele ambiente adequado, as pessoas às vezes se opunham a ele, falavam mal, né? Atiçavam outros para falar mal, e não tinha um ambiente adequado. Mas Paulo, na sua própria casa, ele tinha esse ambiente. Amém? Graças ao Senhor que temos a nossa casa para receber os irmãos e falar desse reino maravilhoso e da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo foi alguém usado, Pedro também foi usado, ele também usou, foi precisando de um ambiente também adequado para receber mais pessoas, por isso que um caráter ministerial precisa receber mais pessoas, tem que ser um ambiente maior. Louvado seja o nome do Senhor. E assim por diante.
O encargo dessas reuniões está com os que têm um dom especial de ministrar a palavra. Porém, deve haver espaço para que os membros, de modo geral, compartilhem suas porções. Assim mesmo nas reuniões ministeriais, pode haver um tempo para mutualidade entre os irmãos. Há uma porção de graça e luz e vida nessas reuniões que não se pode obter em outro tipo de reuniões. Tem as reuniões de grupo familiar. Hoje nós estamos vendo, nessa pandemia, né? Nós estamos valorizando muito essa ferramenta aqui, né? Mais do que nunca. Isso aqui tem sido um instrumento de salvação para nós. Graças ao Senhor, que através disso aqui o Senhor está nos salvando, está nos deixando saudáveis, que é a live, né? Que foi criada para nós desfrutarmos do grupo familiar, vendo o rosto dos irmãos. Hoje nós estamos vendo o rosto dos irmãos na Escola do Evangelho. E essa reunião não é só para ensinar os irmãos, mas é para promover também esse ambiente agradável, na qual nós podemos ver o rosto dos irmãos. Graças ao Senhor. Então, graças ao Senhor, eu queria ver a lição 1 nesse sentido aqui, as conferências. Aleluia pelas conferências, não é? Graças ao Senhor que as conferências também é uma das ferramentas da qual Deus usa para propagar esse ministério da nova aliança maravilhoso. Então, tem as conferências no início, né? Em Atos, vê-se que os apóstolos reuniam a igreja em locais grandes, como o Pórtico de Salomão, a fim de transmitir os ensinamentos saudável, acerca da economia de Deus, ou seja, do plano maravilhoso e eterno de Deus. O plano do Senhor é sua economia, seu plano de se dispensar, amém? De se distribuir como alimento vivo para dentro do povo de Deus, para que o povo de Deus seja fortalecido, revigorado, para expressar o próprio Deus. Deus quer dispensar Ele mesmo para que nós, que somos o povo dele, possa expressar o próprio Deus devido a receber as suas riquezas para dentro de si. Essa é a economia de Deus. Aleluia! Nessas conferências, eu queria passar para os irmãos o ponto B, que é importante, eu queria me deter um pouco nele. O ponto B do capítulo 1 desse livro, ele fala o seguinte: os apóstolos, em seu ministério universal de estabelecer e edificar igrejas, conduzem conferências da palavra de Deus a fim de suprir os santos de visão, repare bem, de visão, encargo e espírito e vida. Os apóstolos foram preparados por Deus para o quê? Para cuidar das igrejas. Eles também levantam igrejas, como Paulo, Pedro, né? O Senhor tem os seus apóstolos hoje, que o Senhor tem levantado, que são Pedro, Ezra Mar, né? E Miguel Mar, André. Esses irmãos são as pessoas que Deus deu uma graça especial para eles, para cuidar das igrejas de uma maneira universal. Eles não só cuidam de uma cidade, mas cuidam de muitas igrejas, da qual Deus os responsabilizou. Então, o encargo é passar visão, encargo e espírito e vida. Os versículos que foram propostos na apostila, eu gostaria de substituí-lo, né, por alguns que eu achava, da minha visão, acharia melhor. Então, Efésios, capítulo 1, gostaria de ler com os irmãos, em Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10, fala da visão da qual os apóstolos passaram para nós. E essa visão é maravilhosa. O Senhor tem usado eles para repetir muitas vezes, até que isso fique em nosso coração, e gostaria de também repetir para os irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Ele fala assim: desvendando-nos
o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Versículo 9 fala de algo que estava guardado no coração de Deus durante séculos e gerações. Era um mistério, ninguém sabia, mas Deus, pela sua misericórdia, revelou o que estava no seu coração, aquilo que dá prazer para Deus. Então, desvendando no mistério da sua vontade. A sua vontade que era um mistério, foi desvendada. Graças ao Senhor pelo ministério, ensinamento dos apóstolos. Amém? Desvendando o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Em Cristo, amém? O quê? Que ele propôs em Cristo. Versículo 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como na terra. Essa palavra convergir é encabeçar. O que Deus quer é que Cristo encabece todas as coisas. O que é encabeçar? É colocar em ordem, sob controle. Amém? Nós sofremos, irmão, uma desordem. E quem causou essa desordem foi o inimigo de Deus, Satanás, por querer ser igual a Deus, era um anjo, um arcanjo, tinha uma posição bastante elevada, mas não se contentou com a sua posição. Ele ambicionou, houve iniquidade no seu coração e queria ser igual a Deus. E aí Deus não aceitou. Em Isaías, em Ezequiel 28, fala da qualidade desse arcanjo. Ele era o sinete da perfeição, o selo da perfeição. Uma pessoa perfeita, um anjo perfeito para administrar para Deus, para governar esse universo. Mas ele estava debaixo da autoridade de Deus. Só que ele quis ser igual a Deus. Isaías 14 mostra a sua queda, que ele queria subir, subir, subir. E Deus não aceita. A autoridade de Deus é absoluta. Só é ela que sustenta todo o universo. Então, Satanás se rebelou e houve uma outra autoridade paralela, uma autoridade clandestina que causou essa confusão no universo. Você vê que a sociedade, a política, tudo está em desordem. Intriga, um com o outro, entre famílias, casais se separando. Tudo isso é a desordem dessa terra, este mundo corrompido por Satanás. Mas Deus já propôs no seu coração, na sua vontade, que toda a sua vontade ia ser feita no Filho, ia ser praticada. Ou seja, que Cristo, o seu Filho, é para encabeçar todas as coisas. Tanto as do céu, Satanás já não encabeça nada no céu. O céu já é totalmente adequado, mas a terra tem dificuldade para o encabeçamento de Cristo, de Deus, né? Do reino de Deus. Então, Cristo também, ele é alguém que vai encabeçar, já tem a posição para encabeçar, ele já venceu todas as coisas, amém? Ele está acima de tudo, aleluia. Fala em Efésios isso, não vou entrar muito nesse capítulo, porque vai levar muito tempo. Mas Deus o exaltou, ele morreu por nossos pecados, já não temos, graças a Deus, o problema da separação entre nós já foi resolvido, já posso ter paz com Deus, ter comunhão com Deus, graças só à obra do Filho, maravilhosa, de ter se encarnado, morrido na cruz por nós, e também ressuscitou, se tornou o Espírito, ele foi glorificado. Ele é o Filho primogênito de Deus, e nós somos os seus muitos irmãos, graças pela sua obra maravilhosa na cruz. E ele quer encabeçar todas as coisas, mas primeiro precisa encabeçar a sua igreja. Aleluia por essa visão maravilhosa, né? Eu estou falando aqui sobre a visão que nós precisamos ter, que Deus quer colocar em ordem essa terra, mas ele quer colocar em ordem primeiro a nossa família, a igreja. Por isso que devemos orar, Senhor, venha teu reino. O invocar o nome do Senhor é muito importante. Santificado seja teu nome, em João, Mateus 6, versículo 9 e 10. Santificados, Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. O nome do Senhor tem que ser exaltado, santificado, magnificado em nossa vida. Quanto mais invocamos, mais vem o reino de Deus. O reino de Deus é para colocar em ordem a nossa vida. Irmão,
No reino de Deus nós temos paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Aleluia! Mas tem outra coisa do ensinamento dos apóstolos, que é também o encargo. Não é? O encargo, claro, está ali no capítulo 20 de Atos. 20 de Atos, eu queria só abrir rapidinho para os irmãos, por causa do tempo. Atos 20, no versículo 7, ele fala algo o seguinte, que Paulo, ele estava em Troades, e passou uma semana lá, e no primeiro dia da semana, ele começou a discursar, falar do que estava no coração de Deus, ele tinha bastante encargo. Tanto que começou uma certa hora da noite, e foi até meia-noite, no primeiro dia da semana, versículo 7 do capítulo 20. Estando todos reunidos, olha só, um ambiente adequado, com o fim de partir o pão. Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava-os, ou seja, encorajava-os, e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado como morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o. Eita, um abraço faz bem, hein? Estou com saudade dos abraços dos irmãos. Abraçando, disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. Pense numa coisa assim, um abraço de um apóstolo ressuscita mortos. Está aqui na Bíblia, viu? Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente até o romper da alva. Eita, encargo, viu aqui? Encargo não é transmitir aquilo que Deus colocou no coração. Não é fácil, precisa de muito espírito e muita vida, como diz aqui também. Precisa ter visão, encargo, espírito e vida. É alguém que tem um espírito exercitado. Mas aqueles que estão recebendo essa palavra precisa também de um espírito exercitado. Como Daniel, um espírito excelente. Precisamos ter um espírito exercitado, invocar o nome do Senhor. Não importa se vai ter 2 horas, né? Claro, eu não vou usar 2 horas aqui, não. Mas o encargo precisa ser descarregado. Por isso que os irmãos se preparem a cada reunião, no caráter ministerial, ter um espírito exercitado. Não fica olhando muito para a hora, não. Claro que tem um limite de hora, mas tem um espírito exercitado para receber todo o encargo da parte de Deus ministrado pelos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou não me deter em todos os pontos, mas eu vou só passar uma leitura rápida para os irmãos. É importante cada ponto, é importante cada ponto. No ponto 6, diz assim, por ser de caráter apostólico e universal, as conferências envolvem um âmbito nacional e internacional. Como não falar desse ponto, né? Eu sou muito grato ao Senhor por ter participado de muitas conferências. E cada conferência é um jato de água de palavra que vem me tornar mais simples. A palavra que o Senhor tem nos dado nas conferências, pelo ensinamento dos apóstolos, tem nos trazido muita vida saudável. Essa palavra que nos torna saudáveis está nesse ministério dos apóstolos, né? Graças ao Senhor, ai de mim sem as conferências. Tem a conferência de jovens que se aproxima aí, jovens, não perca tempo de se inscrever. Roberto já me falou aí que já está vencendo aí, até o dia 28, por aí. Aproveitem, logo se inscrevam, estejam preparados para receber essa palavra maravilhosa. Conferência de jovens, conferência internacional em setembro. Isso vai trazer muito benefício espiritual para a sua vida e para nós. Louvado seja o nome do Senhor pelas conferências internacionais, conferências regionais, que ele fala aqui no D, a fim de cooperar com o encargo dos apóstolos e atualizar os santos quanto à verdade presente e alcançar a maior parte dos membros do corpo
alguns irmãos experimentados do ministério da palavra podem ministrar conferências para as igrejas de determinada região. Então, tem aquelas conferências também regional, que tem as conferências na região aqui, micro-região aqui de Araguaína, né? De Palmas e também em Gurupi. Essas conferências atingem todos os membros do corpo de Cristo, todos os religiosos. Deus quer alcançar todos. Por isso, Deus tem a sua administração arranjada, graças a Deus pela sua misericórdia. Senhor Jesus, sobre essa palavra do Ministério dos Apóstolos, eu gostaria de ler para os irmãos, rapidinho, Atos, capítulo 2, versículo 42, diz o seguinte: nós precisamos ser estes que ganhem os encargos que o Senhor dispensa através dos apóstolos. São esses quem? Versículo 42 do capítulo 2 de Atos. E perseveravam na doutrina ou nos ensinamentos dos apóstolos e também na comunhão, no partir do pão e nas orações. Precisa haver perseverança. Quem recebe benefício, quem vai ser muito útil para Deus são aqueles que perseveram. Persevere nos ensinamentos dos apóstolos. Aleluia pelo alimento diário. Quando chega o alimento diário da sua mão, qual a sua reação? Será que arrebata seu coração? Você tem que sentir arrebatado. Oh, amém! Mais um volume do alimento diário. Na próxima semana vamos ver outro volume. Esse volume ainda estamos desfrutando os ensinamentos saudáveis dos apóstolos. Aleluia! Precisamos ser aqueles que perseveram, como os irmãos da igreja primitiva, também estamos nesse caminho, perseverando no ensinamento dos apóstolos e na comunhão. Amém? Já houve ensinamento dos apóstolos na conferência, e nós estamos na comunhão, ruminando, para que recebamos mais salvação, vinda da parte de Deus, nos dando mais fé. Amém? Agarrando mais as coisas lá do alto. Louvado seja o nome do Senhor, pelo ministério dos apóstolos. Aleluia! As reuniões ministeriais. O ponto 2. Eu não vou me deter muito, irmão, todos os pontos, mas eu quero me estender um pouco nesse aspecto aqui, reunião ministerial. A reunião de caráter ministerial ela é tipificada pelo candelabro, que está no santo lugar do tabernáculo. Né? O candelabro era uma arte que estava no santo lugar. O que representa o candelabro? A igreja é o candelabro de Deus. O candelabro emite luz. Graças ao Senhor, que para emitir luz, ele precisa de azeite. Né? Nós todos, a luz, que é aquela chama em cada haste do candelabro, ela é a chama, mas ela só se expressa como fogo porque tem um suprimento de azeite, né, no candelabro. Como explicar isso? Tem uma tipologia, tem uma metáfora que Deus usa no Velho Testamento, que tem muitas metáforas da qual entendemos no Novo Testamento. Tem Zacarias, capítulo 4, falando sobre isso. Eu queria ler com os irmãos, porque a igreja é edificada sobre esses ensinamentos saudáveis. Senhor Jesus, Zacarias, Zacarias ele é vizinho de Mateus, quase vizinho. Zacarias, capítulo 4, ele fala que para que haja edificação na sua vida, no corpo de Cristo, você precisa estar junto desse ensinamento, recebendo o benefício do azeite. Hoje tem muito azeite, o Senhor está dando muita live para nós, né? Live no final de semana, live no domingo, live na quarta-feira. Quem está de perto vai receber muita vida e vai emitir muita luz nessa área de trevas, né? Essas horas de trevas na qual nós estamos vivendo. Então, no capítulo 4 de Zacarias, Senhor Jesus, o Senhor precisa dar uma visão para os seus edificadores, que às vezes estavam desanimados, mas eles precisavam de uma visão. Então, no capítulo 4, eu gostaria de ler com os irmãos já o versículo final. Prosseguiu, no versículo
no versículo 4, eu vou ler a partir do versículo 1 para os irmãos entender melhor. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que desperta do seu sono, vamos ser despertado. Me perguntou, que vês? Respondi, olho, e eis que um candelabro de ouro e um vaso de azeite em cima com suas 7 lâmpadas, 7 tubos, para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à sua direita, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então perguntou ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isto? Respondeu-lhe o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E aí no versículo 7 diz, que és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel será uma campina, porque ele colocará a pedra de arremate em meio a exclamações, haja graça e graças para ela. Quem és tu, ó monte? Quem é que não enfrenta dificuldade? Uma montanha um monte de dificuldade para você empatando o seu caminho na edificação de Deus, não importa o tamanho do monte. Quem és tu, ó monte, diante de Zorobabel, diante de todos que estão desfrutando esse suprimento do ensinamento dos apóstolos, quem és tu? Por isso que não será como uma campina. Por que se tornar uma campina? Porque agora está cheio do Espírito, cheio do azeite. Então, graças ao Senhor, esse azeite abundante, que é o ministério dos apóstolos, está suprindo, está chegando a todos os irmãos, todo o corpo de Cristo. Vamos perseverar, recebendo mais azeite, você vai ver que todos os problemas, que são um monte, vai se tornar uma campina, diante daqueles que estão envolvidos com a edificação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos de mais desse ensinamento que nos traz azeite, espírito e vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ó Senhor Jesus, então, graças, Senhor, pelas lições, o ensinamento dos apóstolos. Senhor Jesus, o ponto B diz assim, a reunião ministerial é normalmente, mas não necessariamente realizada aos sábados, por ser um dia em que mais irmãos podem frequentar. E dá a base para a reunião de mutualidade que ocorre após a reunião de partir do pão aos domingos. Então, às vezes, é normal que seja no sábado, mas não necessariamente seja no sábado. Está acontecendo agora entre nós, no domingo, à tarde. Por quê? Porque no sábado nós estamos recebendo suprimento da parte dos apóstolos, Ezra Amar e Pedro Donk, no domingo. Então, nós estamos desfrutando da palavra ministerial no domingo à tarde. Graças ao Senhor, não falta suprimento de vida para nós. Aleluia! O conteúdo, olha aqui, o conteúdo da reunião ministerial é o ensinamento dos apóstolos. Eu queria ler um versículo para os irmãos, que nós precisamos ter essa postura. Essa postura é que vai trazer muito benefício para você e para mim, no ensinamento dos apóstolos na sua vida. Eu gostaria de ler para os irmãos, abram na Bíblia em Jeremias. Jeremias, essa atitude é que todos nós precisamos ter. Sobre todas as palavras que o Senhor está falando no final de semana, na quarta-feira. Jeremias, capítulo 15. Jeremias, capítulo 15, versículo 'Ó Senhor Jesus', 15, versículo 16, diz assim, achadas tuas palavras, logo as comi,
E as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Eu gostaria de ver na versão King James, é uma versão maravilhosa também, que fala desse versículo 16 de Jeremias 15. Mostra algo tremendo. Essa deve ser nossa postura. Amém? Eu não sei, mas esse aqui, eu me identifico muito com esse versículo aqui, porque é maravilhoso. Isso aqui fala daqueles que têm sede mesmo com a palavra, que prescutam a palavra. Então, nessa versão que detalha mais essa questão. Quando, no versículo 16, né? Essa versão King James. Quando a tua palavra foi encontrada, eu a comi cada frase. Eu comi cada frase e digeri em meu íntimo. Ela me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior, porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Mas veja só a primeira frase, quando a tua palavra foi encontrada. Amém? Eu a comi cada frase, e digeri em meus íntimos, elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior. Eu não sei, mas você precisa se identificar com esse versículo. Você não lê o Alimento Diário de qualquer maneira, vá, cada frase, cada versículo, ele puxa outro, e ele vai te nutrir. Irmão, a nossa alegria maior está aí. E no ensinamento dos apóstolos, vai trazer um júbilo maior do que todos os júbilos que existem nessa terra. Nós temos o júbilo maior, na palavra, espírito e vida. Precisamos comer a palavra, digerir ela adequadamente, para que ela não cause esse. Na verdade, quem está desfrutando dessa palavra, não sei os irmãos, mas os irmãos não ficam felizes. Eu fico feliz demais com tanta live que você tem falado. O Senhor está falando para nós, escancarando o seu coração para nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por essas palavras que nos nutrem. Senhor Jesus, quero ver aqui o meu tempo, que quero terminar aqui, mas eu queria ler só para os irmãos se situar mais um pouco. O ambiente, o ponto o ambiente da reunião deve ser cheio de desfrute, proveniente da prática de invocar o nome do Senhor, de orar, ler, falar e cantar hinos, e de testemunhar, um testemunho vivo que preparam a atmosfera espiritual para que a mensagem seja transmitida com encargo e no Espírito. Isso é muito importante, essa prática, antecipando a reunião, a palavra. Após a mensagem ter sido falada, os irmãos devem ter oportunidade para compartilhar o sentimento obtido e reforçar o encargo do Espírito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos ter o compartilhar dos irmãos logo, logo. O compartilhar pode ser feito inicialmente em pequenos grupos, de modo que o maior número de irmãos possa falar, após o que alguns irmãos testificam para toda a igreja. Os líderes da igreja devem utilizar adequadamente o tempo da reunião, evitando que ele se prolongue demasiadamente e assim os irmãos venham a desanimar. Que não haja essa delonga demais, né? Ainda tenho só uns 5 minutos, eu vou já terminar. O ponto 1 aqui diz o seguinte, que é muito importante que o irmão que tem o livro possa ler. É sábio que o ser humano consegue prestar atenção no que é falado por determinado tempo em até 45 minutos ou até 50 minutos. Se a mensagem durar mais do que isso, a atenção dilui e deixa de haver um dispensar de Deus na fé. Então, aqui nós temos que ter essa preocupação de que não passe de 50 minutos, porque passando disso as pessoas já não estão mais recebendo Deus.
já estão recebendo, não sei, mas não é Deus mais. O importante é que pessoas recebam Deus, Deus vivo na sua fé. Amém? É uma preocupação. Mas também tem um outro lado da moeda, né? Está o ponto 2 também. A mensagem não é mera repetição do que foi falado na conferência. Não é apenas repetição, mas deve ser fruto do labor e do encargo de quem fala. E deve visar a necessidade dos irmãos. Então aqui fala aqui, ó, fruto do labor e encargo de quem fala. Ele laborou na palavra, ele ganhou encargo da parte de Deus e precisa despejar. Foi Deus que deu esse encargo para ele. E às vezes demora um pouco também. Às vezes passa dos 50 minutos. Por isso tem que ter um espírito excelente. Porque o encargo que o Senhor colocou no coração dele tem que ser despejado. Olha, repare bem no final. Se ela não o atingir, olha só, se ela não o atingir, não terá cumprido o seu papel. Por isso que temos que ter a paciência dos irmãos também. Tem irmãos que passam de 1 hora. É porque Deus colocou um encargo pesado no coração dele. E aí você precisa ter um espírito exercitado para também ganhar esse encargo. Porque o encargo precisa ser diluído, né, adequadamente para que os irmãos recebam o que Deus colocou no coração dos irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O ponto 3, que é a preparação de profeta, deixe para os irmãos verem depois. Mas eu queria encerrar com esses 2 minutos em ler uma palavra maravilhosa que está em Hebreus, que eu ganhei muito sobre essas palavras no final de semana. Foi esse ponto aqui em Hebreus, capítulo 8. Rapidinho para os irmãos, deixar para os irmãos falarem. Hebreus, capítulo 8. 8, versículo 1. Amém? 1 e 2, diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como um ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não um homem. Nós temos um sacerdote que está nos céus, no verdadeiro tabernáculo. Amém? Ele está ministrando, ele está cuidando de cada um de nós. No capítulo 10, versículo 12, diz o seguinte: 2 aspectos desse sumo sacerdote. Jesus, versículo 12, do capítulo 10. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Assentou-se à destra da majestade. Ele também é o nosso sumo sacerdote que se ofereceu por nós. Nós temos paz com Deus por causa do seu sacrifício. Mas tem um outro lado que o Senhor está nos mostrando, abrindo mais a visão, é essa parte do versículo 13. Ele está assentado diante de Deus, ele tem autoridade. Amém? Ele está aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. É algo tremendo, uma parte que o Senhor está mostrando para nós que nós precisamos dar descanso para o nosso autor e salvador. Ele é alguém que governa, mas ele ainda não tem descanso, porque seus pés, o estrado dos seus pés, tem um inimigo que está importunando, né? Mas o Senhor quer que nós nos levantemos hoje para pregar o Evangelho. Quando você sai para pregar o Evangelho, você está dando descanso para Cristo. Porque a pessoa recebendo o Evangelho, ela já tem o encabeçamento de Cristo. O Senhor tem descanso, né? Quando uma alma é convertida e começa a beber da fonte da salvação. Em João, capítulo 4, fala sobre isso. Que a comida que realmente satisfazia ele era fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é quando umas pessoas se convertem ao Senhor, encontram a verdadeira fonte da salvação, isso traz descanso e paz, né? E alimenta o Senhor Jesus. Amém, irmão? Jesus é o Senhor. Eu quero deixar para os irmãos agora compartilhar. Amém? Que o Senhor use o coração, o que os irmãos ganharam do Senhor. Essa lição, Jesus é o Senhor.
Amém, Amém, Antônio. Antônio. É mais do que compartilhar.